Direto da redação. Doutor Carlos Emir, bom dia. Deixa eu cumprimentá-lo aqui logo. Bom dia, Roberto. Tudo bom, querido? Tudo ótimo, doutor Carlos Emir. Doutor Carlos Emir, o senhor é um grande cardiologista, o senhor é uma figura renomada como profissional, médico em toda a região, e o senhor recentemente esteve acompanhando essa situação da Covid em Macaé, uma das cidades, digamos que é a Torre de Babel. É a Babel cultural do interior do estado do Rio de Janeiro. Talvez eu costumo dizer que Macaé é a cidade mais cosmopolita do interior do estado do Rio de Janeiro, porque tem gente do mundo inteiro, em função das suas atividades econômicas. E o que nós estamos verificando, e já há algum tempo se chama a atenção, que nesse momento de Covid-19, as pessoas elas estão, assim, digamos, relegando o tratamento de outras doenças. Pessoas que são cardíacas, que precisam estar cotidianamente no consultório médico. Essas pessoas elas estão se afastando dessas consultas rotineiras por conta da Covid-19. Isso é um agravante nesse momento de pandemia, não, doutor Carlos Emir? Bom, Roberto, primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia a vocês aí da redação e todos os ouvintes. É um imenso prazer estar conversando com você. E, sem dúvida nenhuma, Roberto, assim, é aquela coisa da escolha de Sofia, né? A gente sabe que é complicado, as pessoas têm receio, né? Têm medo de se exporem ao vírus, em especial essa, entre aspas, segunda onda, que eu, sinceramente, não considero... eu não sei nem se passou a primeira onda, né? Quanto mais essa segunda onda, que a gente ainda está com uma média móvel de óbitos no Brasil em torno de 2.000 mortes dia. Então, as pessoas realmente, eu sinto isso no meu consultório, na minha clínica, as pessoas estão fragilizadas, estão com medo. E, infelizmente, por causa disso, muitas deixam de cumprir o que é necessário, que é você fazer pelo menos uma vez por ano um check-up, em especial nesses casos que você fala já de pessoas com cardiopatia crônica, ou seja, com uma doença que ela pode de alguma forma estar quietinha, mas ela pode vir a se agravar em qualquer momento. Então, sem dúvida nenhuma, com os devidos cuidados, né? Porque se faz fundamental ainda, Roberto, a todos os seus ouvintes, que a gente mantenha as medidas protetivas contra a disseminação da Covid. Álcool em gel, máscara, distanciamento social e, se possível, e eu acho que isso daí é fundamental para essa população poder, já o mais rápido possível, se já não procurou novamente o seu médico e procurou atendimento especializado, que ele procura, que é a vacina. A vacina, Roberto, é a única forma eficaz que nós temos, primeiro, contra todas as fake news, né? Acima de tudo, contra as fake news, especialmente contra a vacina. Mas a vacina é fundamental para dar proteção a essa pessoa e também para que diminua muito a probabilidade dela poder transmitir, porque não é 100% impossível da pessoa se infectar depois da vacina, mas mesmo que isso aconteça, ela vai acontecer com uma carga viral muito menor, tanto que praticamente mais de 90% dos casos que porventura vierem a acontecer com alguém vacinado serão assintomáticos ou de pouquíssimo sintoma. Então até a transmissão vai diminuir, quer dizer, por isso que a gente acredita muito que a vacinação vem a cortar a cadeia de transmissão e realmente ser a forma de você controlar a pandemia. E a gente já está, na grande maioria das cidades, e pelo que eu sei, em todas da nossa região, na fase de vacinar as comorbidades. Ou seja, pessoas que possuem uma doença, por exemplo, que já tiveram um infarto, já têm pressão alta, são diabéticos, têm doença coronária, essas pessoas, elas podem se vacinar, obviamente, nas suas determinadas idades,
mas eu vejo, por exemplo, Carapebus, onde eu tenho bastante pacientes, eles estão vacinando todo mundo com comorbidade de 18 aos 59 anos. Então, basicamente, todo mundo que precisa ser vacinado nessa faixa etária e nessas pessoas que têm problemas já crônicos. Então, assim, se elas, porventura, não procuraram os seus profissionais antes, por receio, ou porque o sistema de saúde, em alguns momentos, teve que ser até desviado mais para se preocupar com a Covid, e, infelizmente, algumas outras doenças ou tratamentos podem ter sido negligenciados, nesse momento agora, tanto a gente está podendo voltar, quanto é fundamental que essa pessoa que possui pressão alta, possui diabetes, já teve algum problema coronariano, em especial infarto ou angina, que procure sim um profissional especializado, o seu ambulatório, quem ele trata, um hospital, para que tenha o seu laudo ou uma receita nova que possibilite que ele seja vacinado contra a Covid, Roberto. Perfeito. O doutor Carlos Emílio, o senhor está falando nessa questão de comorbidade. Nós estamos assistindo alguns casos de pessoas que têm comorbidade, já poderiam estar vacinadas, mas que muitas vezes elas têm medo do chamado patrulhamento. Isso se dá com políticos, por exemplo. Nós temos um caso agora em Macaé, o vereador Tales, que está com Covid-19. O Tales já era para estar vacinado. Não sei por que não se vacinou, provavelmente para fugir do patrulhamento. Esse também é um agravante, não é, doutor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu soube ontem, Roberto, realmente que o vereador Tales, até pelas redes sociais, né, dele próprio, da assessoria de imprensa, que ele, né, foi vitimado pela Covid desde o dia 31, e ontem teve que ser internado, mas algumas coisas preliminares me falaram que, graças a Deus, ele está bem e vai ser bem cuidado, se Deus quiser vai sair dessa. Mas ele tem um agravante, né, que é a obesidade, e muito provavelmente poderia já estar vacinado, porque a obesidade mórbida, ela é um fator de risco como comorbidade que deve vacinar. Eu realmente não sei assim em relação à idade, mas o mais importante no caso do Tales é todos nós torcermos, orarmos, né, que Tales vai sair dessa o mais rápido possível, mas de qualquer forma, Roberto, vale a lembrança, né? Poxa, independente do que a pessoa for, né? Eu acho, por exemplo, Tales, como a gente já teve outros casos de pessoas importantes, né? E que são representativas na sociedade, e que foram vitimadas, né? E pegaram a doença, foram internadas. Então, assim, a Covid é uma experiência bastante complicada, né? E hoje, como sociedade, ela não escolhe, né? É uma doença que não escolhe rico, pobre, preto, branco, se é da periferia, se é do centro, se mora em áreas... muito pelo contrário, né? Até quando a Covid apareceu, em especial no Brasil, quem foi primeiramente vitimado foram as pessoas de mais alta classe social, porque veio através das viagens internacionais que algumas pessoas faziam, né? Então, eu acho que assim, a primeira coisa é orar muito, né, pelo Tales, que esse exemplo que você deu agora, mas eu acho que essa lembrança vale. Todo mundo tem que ficar atento ao seu dia, né? E especialmente, se tem alguma comorbidade, tem que vacinar. Tem que vacinar. A gente tem que, Roberto, trabalhar, nós que somos pessoas públicas, e parabéns pelo seu trabalho, nós temos que estar o tempo inteiro lutando contra a desinformação, né? Infelizmente, a gente tem um governo federal que não trabalhou para poder abraçar a causa como um todo e facilitar em muito a disseminação do conhecimento e realmente tratar a pandemia como um assunto fundamental e um assunto global, né? E aí, com isso,
o Brasil passou a ser essa guerra. E isso está dificultando muito para todo mundo, né? Porque enquanto eu, talvez, como médico, não precisasse explicar ao meu cliente ou à família a importância da vacinação, muitas das vezes a gente vê, até nos Estados Unidos, por exemplo, que tem vacina sobrando. Em muitas regiões dos Estados Unidos você tem uma baixa adesão da vacinação, obviamente pelo resquício do modelo Trump, né? Então a gente tem que lutar contra isso e o seu trabalho de solicitar às pessoas que vençam, né, os seus preconceitos, quaisquer que sejam, é fundamental para que a gente possa, em definitivo, colocar essa pandemia controlada. Perfeito. Eu estou conversando com o médico Dr. Carlos Emir Mussi. Aí está a foto do Thales, você acompanha para quem está aqui nas plataformas digitais do Portal Viu, o vereador Thales de Macaé, que mencionávamos agora há pouco, que está hospitalizado, ele testou positivo para a Covid-19, está se tratando, então as pessoas lá, os amigos, estão na torcida para a recuperação do vereador Thales, que é vereador em Macaé, está hospitalizado. Doutor Carlos Emir, outra coisa que eu queria perguntar ao senhor também é com relação à estrutura de atendimento. Nós temos aqui Rio das Ostras, temos Macaé, o senhor visitou algumas cidades e acompanhou essa estrutura de atendimento, principalmente de leitos, de UTIs. Eu gostaria que o senhor fizesse um comparativo entre o que se faz em Macaé, o que se faz em Rio das Ostras em termos de estrutura de atendimento, de acolhimento de pacientes, e o que se faz em outras cidades, como Quixamã, Carapebus. Então, Roberto, eu acho que essa é outra coisa importante, né? Porque a gente não pode pensar essa doença, quer dizer, se eu sou um crítico feroz e voraz do modelo, né, que o governo federal, personificado, né, no que o presidente, desde o início, o presidente Bolsonaro, independente, e olha que eu fui eleitor do Bolsonaro, hein, Roberto? Impressionante isso. Mas realmente, desde o início da pandemia, e como médico e vivendo o dia a dia disso, né? Até na época do governo Aloysio, eu era coordenador do Centro de Especialidade Dona Alba, que não foi um local de tratamento da Covid, mas desde o dia 17 de março, naquela época, quando a gente abriu o CTC, que foi um centro, né, de tratamento do coronavírus, que é o primeiro local, e foi designado todo um hospital, que até hoje, né, e depois eu tive o prazer e a honra de estar secretário de atenção de média e alta complexidade já no governo Elbert, no início do governo, e pude ser o cara que tocava essa máquina direto, que é do HPM, do Hospital Irmãs do Horto. Quer dizer, quando muito se discutia no Brasil e no Estado sobre hospitais de campanha, Macaé sempre teve o seu hospital de campanha com 100 leitos exclusivos para Covid, que é o Hospital Irmãs do Horto, que até hoje ele ainda é exclusivo para pacientes Covid. Em alguns momentos, a gente teve a possibilidade, até comigo mesmo, de reverter alguns leitos de volta para a clínica médica, mas que na tal da segunda onda, onde eu já estava fora, voltou totalmente para a Covid. Mas isso que você fala, Roberto, é fundamental e explica os números. Eu até ontem fui olhar algumas coisas, né, sobre números e mortalidade. Por exemplo, a gente vê Rio das Ostras, uma cidade com uma média, né, pelo IBGE, na estimativa de um censo 2020, uma população de 150 mil habitantes, uma renda per capita mais alta do que muitos outros municípios da nossa região, com apenas 11 leitos de terapia intensiva dedicados à Covid. Enquanto que Quixamã, com 25 mil habitantes na estimativa, tem só de Covid 17 leitos de terapia intensiva, ou seja, uma outra UTI foi montada exclusivamente, sendo que em Rio das Ostras, pelo que eu sei,
existia uma terapia intensiva geral no hospital de Rio das Ostras, que está desativado, quer dizer, devem ter hoje pouquíssimos outros leitos de terapia intensiva, né? Estou falando na rede SUS. Sim. Até para geral, e não apenas para Covid. E aí você nota que hoje, Quissamã tem uma mortalidade de 212 habitantes por 100 mil habitantes e Rio das Ostras 269 por 100 mil habitantes. É só isso? Não sei. São vários fatores, Covid é multifatorial. Agora, sem dúvida nenhuma, a estrutura de atendimento, ela faz uma diferença imensa. Em Macaé, a gente sempre foi, desde o ano passado, aumentando a quantidade de vagas. Você chegou a ter, já no governo Elbert, 67 leitos de terapia intensiva exclusivos para Covid, né? Quer dizer, até ainda eu era secretário, no final da minha gestão, a gente conseguiu que o São João Batista transformasse o CTI 2, né, junto com outros, em 8 leitos para Covid. E vale lembrar, Roberto, que o governo do Estado, o governo federal, quer dizer, possibilitou, o Ministério da Saúde possibilitou que fosse credenciados novos leitos aos municípios que tivessem interesse, né, que pusesse isso em rede. Então, ou seja, com boa vontade, com gestão, o recurso até que as unidades recebem em diária por um leito Covid é maior do que de outras patologias, o que estimulava a que você pudesse estar fazendo isso. E aí também, aqui em Macaé, a gente, graças a Deus, teve, em especial, já no ano passado, esse ano, realmente a segunda onda veio com uma voracidade, né, grande. A gente está vendo aí, viu um aumento de mortalidade em todo o Brasil, mas Macaé hoje, por exemplo, tem uma média de óbitos de 236 por 100 mil habitantes. Exatamente da forma como você fala, uma cidade cosmopolita, né, com diversas entradas diárias de diversas pessoas, de uma cidade satélite. Então é uma mortalidade, a mortalidade geral no Brasil hoje está em 221 por mil habitantes e no estado do Rio em 310 por mil habitantes. Então, Macaé ainda se mantém, graças a Deus, numa situação... a gente gostaria que não tivesse nenhuma morte, né, Roberto? Exatamente. Porque, infelizmente, o que eu, como médico, sinto e senti como gestor, porque essa coisa de falar que médico não sofre é muita mentira, né? E gestor eu acho que sofre 10 vezes mais. Como uma forma avassaladora essa doença, que vem destruindo famílias inteiras, né? Tirando a esperança e o sonho de pessoas jovens. A gente vendo mortalidade de pessoas de 19 anos, 28, 30. Então, realmente, é muito triste. E aí é que entra a responsabilidade de você realmente colocar como prioridade absoluta no modelo seu, como gestor, no executivo em especial, a preocupação de oferecer uma estrutura o máximo possível ideal para o tratamento, porque a gente não tem um tratamento específico para essa doença. Né? Na época, por exemplo, da pandemia do H1N1, a gente teve relativamente rápido uma medicação que era específica para o vírus H1N1, que é o Tamiflu, e que no início da sua utilização era off-label, sim. Off-label, que a gente chama, que não tinham estudos, né? Todos comprovação. Porém, até como a doutora Luana Araújo falou na CPI da Covid, a razoabilidade de você dar uma droga especificamente antiviral para um vírus
ela possibilitava bastante que a gente fizesse o uso em larga escala daquilo. E se mostrou com efetividade importante desde o início. O que as pessoas têm que entender, e só aqui no Brasil, um ano depois da pandemia, a gente ainda continua tendo essa discussão de medicamento A, medicamento B, se deve dar isso no início, se não deve, etc, etc, etc. Só aqui no Brasil que a gente ainda tem esse tipo de discussão. Ela, na verdade, ela só existe como uma discussão anacrônica mesmo, como perda de tempo. Porque uma coisa era no início da pandemia, há um ano atrás, que ninguém conhecia nada, que não tínhamos tido nenhum tempo de se fazer algum tipo de estudo, onde o mundo todo tentou diversas formas de tratamento. Por inferir que essa droga ou outra pudesse, por determinado mecanismo, poder atuar. Mas o que aconteceu, Roberto? Todo mundo, até nós aqui em Macaé, e em outros lugares, usamos, por exemplo, cloroquina na época que o estudo francês do Dr. Didier apareceu, né? Existia essa coisa de azitromicina com cloroquina e todo mundo fez. Mas depois de um mês, de 2 meses, começou-se a ver que não tinha aquela efetividade que todo mundo imagina. E se fez muitos estudos, Roberto, estudos sérios, com metodologia séria, estudos com odds rate, que é uma taxa de eficácia. E, como a doutora Luana falou, para a cloroquina, por exemplo, um estudo mais sério possível mostra um odds rate de 1,77, ou seja, como se você tivesse 77% maior chance de mortalidade no uso da droga do que sem o uso. Então, assim, eu respeito muito a autonomia médica, respeito os meus colegas que consideram, né, como devem tratar ou não os seus pacientes, numa conversa franca com eles, mas a questão é que em matéria de saúde pública, em matéria de você realmente ofertar para toda a população, para a imensa maioria, e em especial você assinar compras, por exemplo, de medicamentos através de processos licitatórios que não tenham comprovação na Anvisa dessa determinada eficácia para determinada patologia, isso é como a doutora Luana falou, não tem plausibilidade, é uma discussão anacrônica mesmo, é uma discussão assim, com tanta pouca eficiência que a gente está perdendo tempo de discutir coisas fundamentais para, por exemplo, como melhorar e como aumentar a velocidade e a eficácia da vacinação para toda a população. Essa é uma discussão que a sociedade como um todo deveria caminhar. Mas voltando à questão, pegando essas 3 cidades, por exemplo, Macaé e Quissamã realmente investiram e colocaram sua força toda para que pudesse oferecer à sua população uma maior segurança. Eu, sinceramente, pelo que tenho visto desde o ano passado, não acho que Rio das Ostras caminhou nesse sentido, né? E que é óbvio que a gente sente que outras cidades, Roberto, até pela própria capacidade, tanto financeira quanto já do que tinham de modelo médico prévio à pandemia, elas têm muita dificuldade, às vezes, de poder ainda aumentar a oferta de leitos, ter médicos, porque aí que está. Eu falava isso na época que era secretário e quando teve aquela grande discussão, né? Poxa, fecha, não fecha, fecha a cidade, não fecha. E o que até acabou vitimando eu solicitar para sair da secretaria, na verdade, Roberto, Covid não é só abrir leito.
Porque essa é uma outra coisa que as pessoas não têm muita noção. Você abrir um leito de terapia intensiva é você ter que ter respirador, é você ter que ter material de intubação, medicação, kit de intubação, você tem que ter monitor, você tem que ter equipe treinada para poder você realmente possibilitar que aquele leito não seja apenas uma cama, e sim seja um local que vai tratar um paciente de forma sistematizada de terapia intensiva grave. Juro para você, eu tenho 25 anos de medicina. Eu não estive no dia a dia, né, dentro da terapia intensiva o tempo inteiro, nessa doença. Durante 10 anos dei plantão, né, em terapia intensiva, em unidade coronariana, talvez mais de 10 até. E nessa, na questão Covid, eu já não estava mais, mas obviamente, como gestor, né, num hospital que tinha, né, até 100 pacientes internados com Covid, e antes também, né, quando a gente ajudou na montagem do modelo Macaé, a gente passou a estar muito ligado à questão da doença, conversando sempre com todos os profissionais de mais alto gabarito, tanto em Macaé quanto em outros locais, tanto do Rio quanto do mundo, estudando sobre a doença. E poucas vezes se viu uma doença com uma tempestade inflamatória como essa. Realmente é assim, é devastador para o organismo. Muitas das vezes, em especial um organismo jamais debilitado, e é por isso que a gente chama comorbidade. Você tem falha no sistema pulmonar, muitas das vezes falha no sistema renal, no sistema circulatório, quadros de trombose que se viu assim em diversos locais do corpo, com coisas catastróficas. Então, a gente tem que ter muito cuidado e, sem dúvida nenhuma, você ter um sistema de saúde mais preparado. Eu, por exemplo, sou um fã, Roberto, já que a gente está aqui falando, um fã do Dr. Joel, do Joel Tavares Passo, que eu quando voltei para Macaé, 20 anos atrás, o Dr. Joel tinha um hospital dele, que era a Cardioclin, onde hoje é o Hospital Unimed Macaé, e eu fui trabalhar com ele. E foi quando eu já tinha, voltei à terapia intensiva. Me lembro que 3 anos com ele na terapia intensiva, fiz na minha formação também, quanto eu aprendi, né? E o Joel, hoje, Macaé tem um orgulho de ter um presidente da SOTIERG, da Sociedade de Terapia Intensiva do Estado do Rio de Janeiro, que é macaense, né? Que é o verdadeiro Papa, o quem iniciou tudo em terapia intensiva, não só em Macaé, mas talvez na região. E ele, há mais de 5, 6 anos, conseguiu que o Hospital Unimed, né, onde ele é chefe da terapia intensiva já há muito tempo, fosse um centro de formação de novos intensivistas. E a gente deve muito ao Dr. Joel ter formado 50, 60 intensivistas do mais alto nível nesses últimos anos, que são os médicos que possibilitaram que a gente estão no dia a dia da luta pela vida desde o ano passado, e que possibilitaram que a gente abrisse mais leitos de terapia intensiva com qualidade em Macaé, trabalham em Rio das Ostras, trabalham em Quissamã. Eu sei que aqui agora nós estamos com a imagem do Dr. Joel, privadas, você acompanha. Como do Hospital São Lucas, que dobrou a sua capacidade de atendimento, fez uma nova terapia intensiva só para Covid, como o Hospital Unimed, que até recentemente, Roberto, estava indo para a 5ª terapia intensiva, um hospital que tinham 2, e aumentou, mais que dobrou a sua capacidade de atendimento, junto com leitos de semi-intensivo e tal. Como que isso seria possível com qualidade se nós não tivéssemos recursos humanos? Mas o recurso humano, além de finito, como o nome diz, humano,
nós temos limite, né, Roberto? Perfeito. Então você ter uma pandemia estendida, com tanto tempo como nós temos, e em especial manter unidades com quase o tempo todo, com 100% de ocupação, isso traz um estresse mental, um estresse físico, e não muito apenas grande para o médico, né? Porque nós precisamos dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, as medicações que a gente mesmo acompanhou, todo mundo que vê tanto o seu programa, como vê televisão, rádio, Facebook, o que for, sabe que o país inteiro passou por uma crise danada de falta de medicamentos fundamentais para o tratamento. Doutor Carlos Emílio, pode falar, querido. Nós vamos aqui agora a um breve intervalo. Eu queria agradecer aqui a sua participação no programa, aquela extremamente esclarecedora, principalmente no que tange essa comparação, esse comparativo entre as cidades, entre o que o senhor viu nas cidades, mostrando aí que Macaé e Quissamã foram as cidades que fizeram o dever de casa, ampliaram leitos de UTI, fazendo essa comparação, esse comparativo e destacando a estagnação de Rio das Ostras nesse quesito, nesse critério. Então, assim, é muito esclarecedor isso, esse parâmetro que o senhor traçou aqui, e que me chamou a atenção, que me chama a atenção nisso, porque nós temos duas cidades, temos aqui um comparativo entre duas cidades, Quissamã e Rio das Ostras. Rio das Ostras com um orçamento muito maior, com a estrutura muito maior, que demandaria, assim, que poderia, possibilitaria muito maior investimento em estrutura, e nós temos Quissamã, que é uma cidade com 25 mil habitantes, com limitações orçamentárias, mas que se preocupou, focou na ampliação de leitos e possibilitou, tenho certeza absoluta, salvar mais vidas nesse período. Concorda? Roberto, os números falam por si, né? Os números falam por si. Eu tive em Quissamã há pouco tempo para poder ver um caso de uma paciente minha de consultório que teve uma coisa que não era Covid, mas podia ser, um caso grave, e tive a oportunidade de ir ao hospital, conversar, e fiquei bastante bem impressionado com toda a estrutura que eles fizeram, né? Ampliaram leitos de clínica médica, ou seja, leitos para poder você evitar que o paciente vá para o CTI. Foi me falado por colegas fraternos, muitos e muitos anos, que pouquíssimos pacientes de Quissamã precisaram ser transferidos para até alguma referência que tivesse, como eu também conheço vários colegas que trabalham em Rio das Ostras e falavam sempre a mesma coisa, que está o tempo inteiro com 100% de leito ocupado, 100% de leito ocupado, 100% de leito ocupado, e não tinha, né? Então, assim, nessa coisa a gente vê a diferença dessa média de mortalidade, né? Ô, então, doutor, infelizmente, assim, não tem Covid hoje, tem que ter distanciamento social, tem que ter esse olhar de que não tem jeito, a gente está com circulação viral ainda alta, quanto mais a gente aglomerar, isso vai possibilitar um recrudescimento. A gente tem ainda, né, Roberto, um medo muito grande dessas novas variantes, porque a P1, por exemplo, que foi a de Manaus e que trouxe essa chamada segunda onda, ela era uma doença completamente diferente da primeira, completamente, e a gente viu isso aqui e previu isso dia 21 e 22 de fevereiro, exatamente, quer dizer, quando a gente teve um quadro de internação atípica no hospital, aquilo me chamou a atenção e foi dali que a gente começou, né, várias discussões acerca de que tinha que tentar um maior distanciamento social, uma maior diminuição da circulação de pessoas, porque a gente não sabia o que poderia advir disso. Então, a gente também não sabe, Roberto, por exemplo, da patogenicidade, por exemplo, dessa indiana. Né? Eu sinceramente, a gente não sabe, eu não tive ainda pessoalmente nem conhecimento de alguém que já tenha tratado ou de serviços que já tenham internado e como ela evolui. Então, mas isso nos dá um receio, né? Um medo. Agora, em relação às cidades, eu
aplaudo, né, a consciência dos gestores de Macaé, a consciência da prefeita Fátima, porque eu vi pessoalmente, né, convivi, e acho que isso é fundamental. Podem dormir tranquilos. Doutor Carlos Emi, eu queria perguntar ao senhor também um outro detalhe aqui em Rio das Ostras. Tem uma cidade que tem carência de leitos, que não conseguiu ampliar leitos de UTIs, está transferindo pacientes aí graves, em estado grave, quando precisa, necessário, o Estado está fazendo a regulação, está transferindo fatalmente para outras cidades. A cidade mais próxima que tem aqui é Macaé, então é possível que o sistema de saúde de Macaé absorva alguns desses pacientes de Rio das Ostras. Mas por que não se adapta, por que não se abre o hospital, por exemplo, de Barra de São João? Ainda que as condições ali elas não sejam adequadas, talvez não sejam as condições mais propícias, mas como é que no pico de uma pandemia aquele hospital se manteve fechado, doutor Carlos Emi, o Hospital do Estado? Então, Roberto, eu realmente não sei assim, as questões técnicas ou porquê, mas é uma pena, né? E assim, quando a gente estava aqui, né, na secretaria, e até ano passado, assim, o HPM recebeu muitos pacientes de Rio das Ostras, muitos, né? Depois que veio a segunda onda, já com enquanto você já estava com um ritmo galopante de internações e sem possibilitar que a gente em determinado momento pudesse até atender os nossos munícipes, realmente o prefeito Elbert tomou uma decisão, no meu ver, muito acertada na época e que se mantém até hoje, de fazer as barreiras, né? Isso foi até uma das solicitações nossas, na época, ainda na secretaria, e fazendo parte de um comitê da Covid, que foi por decreto instituído pelo senhor prefeito, um grupo de especialistas exatamente para poder dar apoio ao executivo sobre o que deveríamos fazer, e na época a gente falou sobre a questão de barreiras e eu vejo que se mantém até hoje, e isso possibilitou que tivesse sim, Roberto, diminuição de internação de pacientes externos a Macaé. É uma coisa difícil, né? Porque o SUS é um sistema único, né? Mas infelizmente, exatamente porque a gente não teve essa questão nacional. O STF deu para os estados e municípios autonomia em relação ao governo federal. Meu Deus, o governo federal tinha autonomia de imunização, tinha autonomia da fala, tinha autonomia de convocar os prefeitos, secretários, e para poder terem um protocolo unificado, para poder até articular cada vez mais essa questão dos leitos. Em relação ao Hospital de Barra de São João, eu acho uma pena. Você lembra, como eu, aquela questão do hospital de campanha, né? Uma tenda branca que colocaram do lado. Aquilo eu já achei um negócio complicado. Porque você tem um hospital, né, que já está montado, pelo que eu saiba, tem equipe médica e corpo técnico que é lotado no hospital, ainda fazem alguma coisa ambulatorial, ou tratam alguma coisa lá, e você, ao invés de pegar essa estrutura e apenas equipar, levar pessoal e transformar numa unidade possível de atendimento, para que você cria, entre aspas, ao lado um hospital de campanha? Bom, a gente viu o impeachment do ex-governador aí por causa disso, né? Isso é muito triste. Agora, eu concordo plenamente com você que se nós tivéssemos um hospital regional ali, no entroncamento entre Casimiro, né, até porque ali a Barra de São João faz parte do município de Casimiro de Abreu, e pertíssimo de Rio das Ostras, né, do lado, a gente teria uma grande possibilidade de dar um melhor atendimento a toda essa população, o que teria diminuído provavelmente o burden nosso aqui em Macaé, de Araruama provavelmente também. E aí você pensa, Roberto, regionalmente. Você não pode pensar isso como vários outros temas, né, do ponto de vista tanto econômico como cultural, como de outras questões fundamentais para o desenvolvimento de todos,
não pensar de forma regional e pensar só de forma municipal. Macaé mesmo, você mesmo falou, é um polo de atração, né? Nós recebemos só na Macaé Rio das Ostras, praticamente 10 mil automóveis dia, ou seja, pessoas que trafegam de lá para cá e de cá para lá, menos, mas mais, para trabalhar em Macaé. O nosso parque público de educação, hoje, se eu não me engano, tem 106 escolas, ou um pouco mais, se eu não me engano, deve ter 60% dos professores tipo A, que são das matérias mais específicas, que não são residentes de Macaé. Então é fluxo, né? Muitos dos servidores da saúde trabalham em várias das nossas cidades regionais e em Macaé. Então a gente tem um fluxo de pessoas o tempo todo, de lá para cá, de cá para lá. Como pensar isso e outros temas muito importantes apenas de forma municipal e não de forma regional? Você está perfeito, você está certíssimo. Quem dera que a gente... E é triste, né, Roberto? Porque um ano depois, uma coisa era a gente ter falado que se pensou na primeira onda, não deu certo. Mas por que não continuaram pensando, né? Buscar os deputados estaduais, deputados federais da região e voltar a um tema fundamental, que era você colocar o Hospital de Barra de São João preparado para dar um atendimento decente a essa região. Perfeito, não teria, verdade, imperdoável. Dr. Carlos Emir Mussi, cardiologista, médico, muito obrigado aqui pela sua participação no programa Direto da Redação. Muito obrigado, querido Roberto. É um grande prazer falar com vocês. E é isso. É só dar um grande abraço a todos os seus ouvintes, né, o pessoal do Facebook, o pessoal do Portal Viu, e falar que a gente vai estar sempre à disposição, lutando por uma saúde de qualidade e de outros temas. Aqui esse ano eu estou completando 50 anos de idade, por coincidência do destino. Eu sou muito feliz com isso. No dia do aniversário da cidade que eu nasci, né, eu faço aniversário no dia do aniversário de Macaé, dia 29 de julho, tive o prazer do meu pai ter sido prefeito de Macaé 2 vezes, minha mãe deputada estadual com base regional na região. Então não tem como a gente deixar de querer lutar pelo melhor desenvolvimento para a nossa população como um todo. Um beijo no coração de todos, Roberto. Muito obrigado, doutor Carlos Emir Mussi. Obrigado aqui pela sua participação. Está aí doutor Carlos Emir Mussi, que é médico, cardiologista e esteve também na linha de frente, de certa forma, contra a Covid-19, no combate à Covid-19 em Macaé. Foi da Secretaria de Saúde de Macaé, pediu, né, praticamente saiu, pediu para sair, se dedica hoje à medicina, às tarefas dele como médico, e ele traçou aqui um retrato muito bom, muito real dessa situação do combate à Covid nas cidades aí do interior do estado do Rio de Janeiro. Aqui usando como 3 parâmetros, Macaé, Rio das Ostras e Quissamã. Como é que uma cidade como Quissamã, com 25 mil habitantes, ela consegue ter uma oferta de leitos maior do que Rio das Ostras, que tem 150 mil habitantes? O que explica isso? A cidade que tem um orçamento infinitamente menor. Como é que Quissamã ampliou, ainda que emergencialmente, o número de oferta de vagas em UTIs? E por que Rio das Ostras não conseguiu isso? Por que Rio das Ostras não conseguiu ampliar a oferta de leitos em UTIs? Essas são questões que alguém vai precisar responder, alguém precisa explicar isso, porque até aqui ninguém explicou. Ninguém consegue saber isso. Foi por falta de verbas? Por falta de recursos não foi. Porque todo mundo recebeu recursos, tem recursos que são repassados pelo Ministério da Saúde. O número, na verdade, a quantidade de recursos repassados à cidade aumentou nesse período de Covid-19. E as cidades, quando elas ampliam o número de leitos, aumentam o número de recursos. Por que Rio das Ostras não conseguiu ampliar o número de leitos de UTI? Eu não consigo equacionar isso, eu não consigo chegar a essa explicação. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.